Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Herrich, estou aqui para conversar com você sobre mais um episódio da série Six Feet Under. Na verdade, esse é o penúltimo episódio da temporada. Eu acho um dos episódios mais fortes, assim, mais poderosos da temporada, porque eu não recordava o jeito que ele começava. Eu acho que é legal até fazer aqui um aviso de gatilho devido a isso, porque é um episódio que tem violência, violência homofóbica logo no começo. Então, se você não está no momento bom, né, eu acho um assunto importante ser discutido, mas se você não está num momento bom, você deixa para escutar em um outro momento, né? Reassista o episódio, depois vem aqui escutar o podcast. O nome dele é Uma Vida Privada, A Private Life. O diretor é o Rodrigo Garcia. Escritor aqui é sempre Alan Ball, né? Aqui é associado a Kate Robin, para poder entregar esse episódio, que ele é maravilhoso, cheio de desenrolares, assim, de tramas que estavam pendentes, né? E se encaminhando para um último episódio que, obviamente, vai ter presumo, né? Não recordo, um plot twist ótimo para uma outra temporada, né? Então aqui, como eu falei, começando, primeiramente tem essa questão, o começo do assassinato, né? Porque é muito triste de assistir, diga-se de passagem, né? É um crime de ódio, é uma coisa abominável. Então, interessante a gente analisar, olhar com olhar crítico, né? A gente usar o nosso olhar crítico para isso, para poder entender a violência, que é uma violência que ela não está só, obviamente, numa série de televisão, é uma violência diária. Eu, enquanto mãe de uma pessoa trans, né, de um homem trans, eu tenho, vamos colocar assim, um pouco de lugar de fala, né? Porque a gente que é mãe e pai sempre tem a preocupação, né, da violência contra os nossos filhos, né? Recomendo muito, se você está assim, você tem um filho, que é um filho, uma pessoa trans ou gay, não importa, lésbica, que você se associe ou siga as páginas de apoio a familiares, né? Como, por exemplo, Mães pela Diversidade, né? Que tem um trabalho muito bom de acolhimento. Deixando aqui esse disclaimer no começo, né? A gente vê ali que tem um casal, né? Tem um rapaz sacando dinheiro no caixa eletrônico ali no local bem isolado à noite e tá ali com o namorado abraçando ele, brincando com ele, beijando a nuca dele, né? Quando, para infelicidade da situação, encosta um carro, né? Saem dois caras que já saem logo de cara já querendo intimidar, querendo falar assim, ó, o que que vocês estão fazendo, né? Que é isso? Que pouca vergonha é essa aqui e tal. Aí já começa a bater em um, né? Que é o de cabelos castanhos, né? E que grita pro outro, que é o parceiro, que é justamente o Mark, né? Que vai ser assassinado. Que fala assim, corre, corre. E o Mark começa a correr. Só que ele acaba sendo alcançado e infelizmente acaba falecendo devido a isso, né? A gente não vê logo de cara o desfecho, se o outro ficou vivo ou não, mas o nome que aparece é do Mark, né? Mark, Marcus Foster Jr., nascido em 78, falecido em 2001. Esse episódio aqui também vai ter desenrolares referentes a Brenda, por exemplo, né? A gente recorda que ela estava sendo perseguida, ela e o Nate perseguidos pelo Billy, irmão dela. Quando o episódio retorna, a gente vai ter ali então a Brenda falando com o irmão, falando: olha só o que que você fez. Você tá nos seguindo, a gente não aguenta mais, né? Eu quero que você devolva a chave da minha casa. Você está proibido de me procurar, de vir aqui. Não tenho mais confiança em você. E o Billy tá tendo um ataque, né? Tá tendo um ataque nervoso, não querendo devolver a chave e tal. Mas ela tá séria e tá firme, falando para ele que não, de jeito nenhum. Você vai, de qualquer maneira, me devolver a chave, devolva minha chave, por favor. Vai lá, abre a porta. E ele está acostumado a ela ceder sempre aos desejos dele, no sentido de, olha, acolhê-lo, né, e tal. E mal sabe ela o que que ele vem fazendo, né? E a gente sabe, assistindo a série, o que que ele estava fazendo com a irmã do Nate, né? Fotografando ela. Nesse episódio vão aparecer as fotos que ele tirava da irmã do Nate, a Claire.
Então aqui você vê que é um cara problemático e tal, a irmã não tem mais confiança nele, os pais estão viajando, os pais dela, né, pais dela e dele, estão longe, e ela exige a chave e pronto, né. Quando depois, mais pra frente no episódio, ela vai falar com o Nate, ela tá conversando com o Nate no restaurante, falando que: "Olha só, eu pedi a chave pra ele não queria entregar, mas de qualquer maneira eu exigi, né". Então, ele fica falando: "É, você fez até pouco", porque na verdade o que ele fez foi muito perigoso, né. Ele arrombou a porta do quarto do hotel que a gente estava e foi lá fotografar, então, poxa, meu, é uma coisa muito perigosa, né. Aí ela vai ficando chateada e falando: "Olha, você não sabe o que que é ter uma pessoa com o qual você se preocupa 24 horas por dia e você ama muito, né". Ele até fala pra ela assim, fala assim: "Eu sei", dando a entender que sim, que ela seria essa pessoa, né, talvez. E ela, de qualquer maneira, ela achava que ela ia falar isso e ele já automaticamente já iria falar: "Pô, parabéns, né, que bom que você fez isso", só que ele achou o contrário, ele achou pouco, na verdade, o que ela fez, de qualquer maneira o irmão dela continuou, solto, né, para fazer o que ele quisesse, e que ele é um cara realmente perigoso. O Nate realmente ele enxergou no Billy, com razão, que ele tá num momento muito perigoso, ele está fazendo muita coisa errada e ele vai escalar esse grau de violência, né. Falando sobre o David Fischer, esse é um episódio que vai ter muito sobre ele, né, porque o David é um personagem que ele é um cara no armário, é um cara que sofre muito, né. Então, é claro que está tocando profundamente ele. O David, ele chega em casa, ele tá lá com uma roupa para poder vestir lá um outro defunto, né. E está o Rico muito contente ali com a Vanessa, tal, mostrando o bebê, estão dando risadas. A mãe dele, a Ruth, tá falando assim: "Olha, que bonitinho", lembrando como é que ele era, fala assim que o Nate, ele chorava muito, o David era muito quieto, né. E aquilo, de certa maneira, cala muito profundamente no David, né, que fica muito, constrangido, não se aproxima muito, apesar do Rico ficar pedindo para ele chegar junto, né, ficar com a Vanessa, tal, e mostrar o bebê. Ele desce, né. Muito eu acho que é devido a essa questão dessa violência que ficou, né, notória e a cidade toda comenta, né, esse assassinato brutal do Mark. E então o David ele vai descer e para poder depois, inclusive, preparar o corpo, né, do Mark. Quando ele tá lá já, foi recolher o corpo no hospital, está abrindo ali aquele saco, o Rico estava lá trocando a criança, né, e fala assim: "Nossa, tá muito desfigurado o rosto dele, né, eu vou ter que fazer essa reconstrução". E o David faz questão absoluta, ele fala: "Não, eu quero fazer, eu quero fazer". Porque obviamente ele precisa se sentir envolvido nessa história. Esse crime é um crime horrendo, né, um crime de ódio, que ele quer de qualquer maneira, ele parece que quer purgar, né, seus próprios pecados. Esse é um episódio aqui que ele fala muito sobre culpa. Inclusive todos os diálogos que ele tem, essa imaginação que ele tem, essa ilusão de diálogo com a pessoa que já morreu, esse talvez seja um dos mais dolorosos, porque todos os diálogos falados por esse Mark, né, que aparece desfigurado para o David conversando com ele, são diálogos que atacam a própria a condição homossexual. Fala assim: "É, eu morri de maneira violenta, mas a culpa foi minha, não é? Viu o jeito como meu pai estava olhando para mim". E obviamente não são coisas que o Mark falaria, e sim coisas que o David, né, em nome da culpa, né, em nome de poder se ferir, se maltratar, ele pensa. Então são todos diálogos muito violentos, né. Você vê que é importante a gente até discutir essas coisas e não à toa o Dia das Mães está aí, é legal a gente refletir essas questões, a gente pensar sobre aceitação, sobre acolhimento dos nossos filhos. E quando o David foi conversar com os pais do Mark, o David e o Nate, eles deram a entender que o Mark nunca tinha falado nada.
E a mãe chora, né, e fala desesperada: "Por que que fizeram isso ao meu filho? Por que que fizeram isso ao meu filho?". Pois eu também pergunto, né, por que tanta violência contra as pessoas homossexuais, contra gays, lésbicas, travestis, né? Toda a sigla LGBTQIAP+, né? Por quê? Por que essa violência? Então você vê que, né, dentro de uma sociedade conservadora, onde o David ele se sente, né, acolhido, porque ele é um cara no armário, né, um cara de igreja, né, ele não consegue sequer falar com a própria mãe. Então ele vai tentar neste episódio, esse episódio tem desfechos muito interessantes, muito bonitos, ele vai tentar reverter essa situação de alguma maneira, ele vai encontrar coragem, de uma maneira muito triste, né, muito dura, mas vai tentar encontrar coragem, né. A cidade está toda em polvorosa, obviamente, então o Keith ele aparece, ele é policial, e o sargento dele está conversando com ele, pede a ele que ele vá lá fazer a segurança, ele e outros policiais, deste enterro, que é o enterro do Mark. Porque, obviamente, a sociedade e toda a comunidade LGBTQIA+, está cobrando, né, da sociedade respostas a essa violência, não é verdade? Enquanto isso, outras pessoas extremamente homofóbicas e sim muito perigosas, tanto na toa o Mark foi atacado e o namorado também, elas estão ali, mesmo num funeral com uma profunda ausência de respeito, né, elas vão se manifestar. Isso é muito triste, né, porque a gente hoje em dia inclusive escuta todos esses debates, né, que os Estados Unidos, meu Deus, é o país da liberdade de expressão, não é? Essa profunda liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser. Então você pode fazer, festa nazista. Em uma sociedade onde se permite que tudo seja livre, né, toda fala, ela seja dita, e isso não gere as consequências imediatas que isso pode gerar, porque no nosso país, só para constar, nós temos liberdade de expressão, ao contrário do que pregam por aí. Só que nós temos liberdade de expressão e temos também liberdade de responsabilização, né. Nos Estados Unidos, quantas pessoas foram presas por fazer, eh, né, piquete nazi e tal, e quantas pessoas são punidas judicialmente por irem, por exemplo, a um enterro de alguém que foi assassinado para poder se manifestar de maneira odiosa. Então é o tal negócio, é o país, né, da democracia e da liberdade, a gente sabe qual tipo de democracia e qual tipo de liberdade eles têm. Então aqui o David ele vai ter vários diálogos, diálogos que eu não vou repetir, né, porque tem falas aqui que são falas odiosas e tal, e existe um propósito aqui. Vamos lembrar aqui que o Alan Ball, ele é um cara que é gay, né, gay assumido e tal, e ele fala muito, que tem um documentário que a gente até fez a publicação no primeiro episódio de falas do Alan Ball. Se você não assistiu, dá uma assistida no YouTube, onde tá legendado ali, eu legendei, ele falando sobre os personagens e que várias características de vários personagens fazem parte da própria personalidade dele. Ele é o criador, né, e tal. O roteiro ele escreve, claro, obviamente não sozinho todos os roteiros, mas fala muito sobre a vida dele, questões que ele sentia e tal. Ele coloca muito de si, né. Então o David é uma mistura do que é o Alan Ball também, então do que foi pelo menos, né, penso. Então o David é um cara não assumido, é um cara que sofre muito, né, um cara que para se encaixar dentro da sociedade, ele tem que fingir que não é com ele, né. Não à toa ele perdeu, por exemplo, o amor da vida dele, o Keith, né. Então você vê que o David ele quer muito, ele precisa, né, dar um próximo passo no que ele quer, como é que ele quer se sentir em relação à família, como é que ele quer se sentir em relação à mãe. Esse episódio é muito sobre isso, ele é muito sobre o David, né. Mas aqui é interessante, porque faz parte do que a gente tem para conversar referente ao David, que a mãe dele, a Ruth, ela está tentando entender toda essa situação. Ela tá tentando entender o que está acontecendo com o filho, só que daquele jeito dela. Ela é uma pessoa que ela não tem, pelo menos a mim parece, uma pessoa que não tem amizades, não tem melhores amigas, pessoas com as quais ela possa conversar, não tem uma psicóloga que ela possa conversar, né. Então isso aí seria mais fácil nessas condições, mas ela não tem. Qual que é a referência que ela tem fora de casa? Ela tem o Robin, né, que trabalha junto com ela na floricultura lá do Nicolai, né.
E o Robin tá furioso, né, porque ele virou uma espécie de assistente da Ruth, imagina, né. Nicolai colocou ele para cortar talos para Ruth poder montar. Então a gente vai ter uma cena aqui aonde ele passa batendo com tudo, assim, uma planta na Ruth, né, de propósito, né, de pirraça, né, e ela olha assim para ele, né, e percebe, fala, pede desculpas, fala que: "Pô, você tá bravo, né". Ah, ele fala: "Eu tô ocupado, tá, eu tenho que cortar um monte de talos aqui de várias plantas para você poder montar". Aí a Ruth chega para ele e fala assim: "Eu posso conversar com você, Robin, né?". Ele fala: "Não, eu tô ocupado, né, e tal". Ele não dá muita abertura para ela, né. Aliás, esse personagem é muito divertido, assim, ele não é um personagem antipático. Aí ela fala assim: "Ah, eu gostaria de conversar com você, queria te perguntar, fazer uma pergunta pessoal. Como é que você contou para sua mãe que você era gay?". E ele dá uma quebrada de perna, né, ela fala assim: Por que que você acha que eu sou gay?", né. Eu achei isso engraçado, porque isso quebra as pernas da gente, a gente fica meio sem saber, né, o que falar, né. E ela também fica sem saber o que falar. Aí ela tenta várias vezes puxar essa conversa com ele, né, e fala assim: você quer debater comigo? Será que se eu contar uma coisa da minha vida que me constrange, você talvez se abra um pouco mais?". E aqui ele pega então e faz uma coisa interessantíssima, né, ele pega e senta, porque ela começa a contar uma história, que é uma história muito constrangedora para ela, né, pelo menos, né. Ela fala assim, "Pois é, então, comigo aconteceu o seguinte, eu fiquei 30 anos casada com o mesmo homem, e fui ter um caso com o meu cabeleireiro". Aí o Robin já sentou do lado, né, já sentou curiosíssimo, né, já sentou. E quando eu fui, transar com ele, ele falou assim: "Ruth, eu queria que você, se possível, você se tocasse, para que eu soubesse como você gosta mais, né, que ele quer agradá-la, né". E aí ela confessa, né, para o cabeleireiro, o amante, muito constrangidamente, que ela nunca tinha se tocado, né. E aí a Robin lá, curiosíssimo, escutando, ela fala assim: "Pois é, um dos meus maiores constrangimentos é que o meu cabeleireiro, o meu amante, né, ele foi quem me ensinou a que eu me tocasse, né". E aqui você tem então uma história de uma mulher que isso é uma história muito comum, né, na vida de mulheres muito conservadoras, né. Vocês podem perceber que basicamente muitas mulheres elas ficam, sem a ne muitas nem sabem o que que é ter um orgasmo, porque elas na verdade não se tocam, né. Então fica difícil para a mulher, saber o que que ela deseja, como ela deseja, né. É uma espécie de culpa cristã, né, que é incutida na mulher, que não permite à mulher sequer que ela consiga ter prazer com o ato sexual, né. Que é uma coisa que para o homem é plenamente, eh 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 não, é plenamente satisfatório, e a sociedade aceita isso de maneira totalmente, né, fala assim: "Nossa, por que que ele não teria satisfação, né?". Então aqui você tem o a ela desabafando com o Robin, bate na mão dela e tal, assim, dá aquelas tapinhas, fala: ai Ruth, olha, maravilhosa essa história, mas eu não vou te contar". E cara, eu sabe que eu concordo, porque ele não tem obrigação de dividir com ela nada, ninguém tem obrigação, né, de dividir uma experiência pessoal, a não ser totalmente que queira essa experiência pessoal. Então, aqui o Robin, né, a Ruth é frustrada nessa situação, mas para a gente espectador é interessantíssimo saber mais essa particularidade dela, né, que isso construiu esse jeito dela de ser, que é uma mulher maravilhosamente linda, né, e viveu tantos anos num casamento, criou os filhos e tal, e uma pessoa que sequer conheceu um outro homem. Quando conheceu e teve que falar sobre isso, foi no pior momento da família, né, que quando ela desabafa para os filhos, que quando o marido morre, né. Então, claro, a Ruth, ela tentou conversar com o David, né, ela fica nesse episódio tentando conversar com ele, tem um momento que eles estão jantando, ela usa uma espécie de analogia ali com um frango ali que ela serviu para ele, que pergunta se tá gostoso, ele pergunta o recheio, ela fala. Aí ela fala, tipo assim, eles meio que tem uma conversa que tem a ver com comida, mas tem a ver, na verdade, com as várias partes do que é um ser humano, né. E ela faz uma ligação, vai fazer isso mais pra frente, né,
por exemplo, ela fala: "Ah, que é? Qual a parte que você mais gosta do frango?". "Eu gosto do frango todo", e tal. E eu acho que ele meio que entende essa espécie de exemplo que ela tá tentando colocar ali naquela conversa com o filho durante aquele jantar, né, são só os 2. Então aqui mais pra frente, no final, vai ter uma cena muito bonita dos 2. Esse episódio ele é muito bonito, é um episódio cheio de coisas interessantes referente a vários personagens e desfechos de coisas que a gente já aguardava, né, porque a gente tem aqui, por exemplo, né, e isso é uma parte muito tensa, né, e poderia ter terminado muito, mas muito mal mesmo. O Nate tá ali, tentando falar com a Brenda depois dessa discussão, e a Brenda não liga, né, ele fica mandando várias mensagens para ela e sabe que ela fica escutando e não atende, ela tem secretária eletrônica. Só que aí o telefone toca, ele pensa que é a Brenda, né, e fala: "Ah, alô, opa", e tal, e não era, era uma pessoa pedindo para buscar um corpo, falando que o corpo estava numa casa, numa residência para ir buscar. Então ele vai sozinho, né, sem comunicar a ninguém, né, isso que é uma coisa que eu achei, né, interessante, porque é aí que as coisas muito ruins acontecem, né, quando a gente não comunica, as pessoas falam: "Ah, não tô saindo para fazer tal coisa". E ele sai e chega num lugar, assim, que é uma espécie de galpão, mas tem que subir de elevador, lugar vazio, escuro. E ele vai subindo, sobe o elevador. Já no elevador, que é um elevador de carga, ele vê uma foto da irmã dele, da Claire. Aí tá escrito sua irmã. Aí ele já fica, ué? Aí ele vai andando com aquele carrinho, né, para de transporte do corpo. Chega no andar, sobe, fica chamando a pessoa, ninguém atende. Larga o carrinho, vai andando e vê que tá tudo iluminado por velas. E ele fala: "Caramba, o que que é isso?", né, e vai vendo fotos da irmã dele, fotos que o Billy tirou com a irmã dele, né. Tá assim, uma foto, por exemplo, dele transando com a Brenda, aí tá assim, você e a minha irmã. Aí na próxima foto mais pra frente, é eu e a sua irmã. Ó, ele segurando o seio da Claire, né, ele tirou uma foto segurando o seio dela. Esse personagem aqui, ele é um personagem perturbado, mas eu tenho uma bronca real dele, assim, porque ele é cínico demais, esse personagem, sabe? Ele é muito. O que poderia ter acontecido aqui, ele vai fazer nesse episódio, mostra a real gravidade do que é você não levar a sério certas atitudes e levá-las enquanto uma doença mal diagnosticada, né? Porque isso aí também tem culpa dos pais da Brenda e dele, porque esse é um cara que não podia estar assim. Se esse cara é violento e perigoso, ele tinha que estar realmente recebendo apoio psiquiátrico, né? Talvez, não sei se internado, mas pelo menos recebendo um apoio muito maior, né, em vez de ficar solto fazendo besteira o tempo todo como esse cara faz, né. E o Nate vai avançando e tal, e vai vendo fotos da Claire, e chega numa sala toda iluminada por velas, escura, com uma cama toda ensanguentada. Falando ali nas paredes que é uma instalação, a instalação continua no próximo na próxima sala. E você vê que tá assim escrito: "Você fez isso com você mesmo". Aí ele pensa, fala: "Nossa, Billy, o que que você fez, né?", e tal. Ele levanta, assim, o lençol, porque tem uma pessoa ensanguentada ali, coberta visivelmente. Aí o Billy pula com tudo, dando um tremendo susto nele, né, ele cai no chão, e aí começa a ameaçá-lo, né, falar assim: "E aí, gostou da instalação e tal?", e tudo. E aí o Nate, nesse momento eu achei até inteligente da parte dele, ele se acalma, né, e ele fala assim: pois é, né, deu tudo errado entre mim e a sua irmã. Ela terminou comigo, não atende mais minhas ligações, trocou a chave da fechadura, eu não tenho, né". E você percebe que ele falando dessas coisas, o Billy vai se acalmando como se, ele também não tá tendo acesso à minha irmã, né. Ele não tá tendo acesso, então na verdade ele também se deu mal, né. E é claro que ele saca um estilete, né, o Billy, né. Começa a mexer no estilete, né, aquele barulhinho de estilete e tal. E o Nate olha pra ele assim, né, e fala: deu tudo errado entre a gente, eu vou embora", e pega e sai andando, o mais rápido possível, né. Então a gente sabe aqui que o Nate, ele correu um risco sério ali, um risco de vida, né. E tal, e o Billy fica nesse ponto aqui, então essa história vai ter um desfecho, e vai ser um desfecho, muito suspense, interessante, muito triste, né.
Você vê como é bem roteirizada essa série, né? E enquanto isso, né, você tem ali o David já conseguiu preparar o Mark, né? O Mark ele fez uma restauração muito perfeita dessa vez. E o Rico, né? Ele chega lá, né? Parece que já estão preparando todo o espaço ali do velório, ali na funerária. E o Rico tá indo lá para pegar um terno lá embaixo e fala: Nossa, ficou muito perfeito, hein? A sua restauração, poxa vida, parabéns, David, né? E tal, né? E tá com toda aquela autoconfiança, né? Do Rico. E o David tá ali muito, né, sério, porque ele já viu, inclusive, as homenagens que estavam sendo feitas no espaço ali onde o Mark tinha sido assassinado. Ele passou de carro, ele viu tristemente aquilo. Inclusive o namorado do Keith, né, o ex-namorado do David, tá lá e ele encara, né, ele vê que é o David passando lentamente ali, porque imagina, as pessoas estão ali fazendo uma celebração, né, de recordação, e tal, e passa alguém lentamente de carro. Claro que as pessoas vão olhar, né? Ainda mais porque essa violência aconteceu dessa maneira também, né? Pessoas passando de carro, parando e, né, perpetrando a violência. E o David tá ali com o Rico lá embaixo, e o Rico tira um sarro, né? Como as pessoas fazem, né? Fazem às vezes até, eu penso, não, nem porque são homofóbicas e são homofóbicas, mas não são talvez violentas, né? O Rico fala: Nossa, em cima tá uma festa, né? Tem um cara vestido de Jack Kennedy e tal, tá? Vai ser complicado, hein, esse funeral, né? E tal. Faz aquele comentário meio falando dessa comunidade é um problema, né? E tal. Aí o David simplesmente vira pra ele e fala assim: Rico, eu sou gay. Eu sou gay, Rico. E o Rico fica total e completamente sem ação. Total, zero ação mesmo. Fica assim, sabe o que fala, de boca aberta. Sabe quando você para assim, daquela brincadeira lá, estátua? Ele fica a meio caminho com a mão de pegar o terno, né, do cabide. E ele fala, a única coisa que ele fala quando passa o estado de choque dele, né? Não fale sobre isso comigo. Não fale sobre isso comigo. Eu achei uma reação pra lá de péssima, né? Pra dizer o mínimo, né? E claro, tem uma situação de poder de trabalho ali, né? Mas ali o David fala assim, fala para ele isso, e ele fala de volta assim, ó: Na minha comunidade, na minha sociedade, no meu mundo, quando um homem precisa disso, ele não fala para ninguém, né? Isso faz dele um homem, ele não fala para ninguém. O David fala: Eu sou um homem. Ele fala bem alto: Eu sou um homem. Eu achei fantástico, isso é um ótimo diálogo, porque você não. Por que seria retirada dele a condição de ser um homem por ser gay? Ele é menos homem por isso? Então claro, um diálogo duro, né? E o Rico mostra o que muitas pessoas são, homofóbicas, que querem ficar na sua vidinha confortável com os gays no armário, sofrendo toda espécie de violência, que nada disso seja falado, isso não me interessa, muda de assunto, né? Não tem isso, não tem muita família que é assim. Agora é Dia das Mães, né? Quando todo mundo vai se reunir, né? Muda de assunto, não fala sobre isso comigo. Fala sim, fala porque existe, eu existo, né? As pessoas LGBTQIA+ mais existem, merecem ser respeitadas, acolhidas, merecem viver uma vida sem violência, merecem ter, né, direitos, né, e oportunidades iguais. Então, aqui é um episódio sobre isso tudo, é um desabafo muito grande. Então, não mostra pra gente, para que o espectador, não sei se tem uma versão sem cortes que mostre, né, o funeral. Assim, eu digo assim, o velório em si, né, na casa dos Fischer, né? Mas mostra o funeral. E no funeral, o David foi ao funeral, ao enterro mesmo, né? Os pais do Mark estão lá, namorado, comunidade, todos, né? Estão lá tristes ali, fazendo suas homenagens, dando suas despedidas. E do outro lado do cemitério estão quem? Pessoas homofóbicas com placas, escritas assim que todos os gays vão pro inferno. Deus odeia os gays. Sabe, isso é uma coisa terrível da gente ver, né? E saber que, na verdade, a sociedade é assim, né? Então você tem aqui um momento de muita dor, de muita dor.
aonde as pessoas estão enterrando uma pessoa querida, uma pessoa que sofreu uma violência, né, por existir, não é verdade? A violência, um crime de ódio, uma violência homofóbica. E quando eles estão saindo, né, o Mark já foi enterrado, o Nate está passando, o Rico também, todos foram ao funeral. Aí eles estão lá, eles passam por aqueles caras que estão gritando lá, todos os gays vão pro inferno e tal, e o Nate grita assim, os idiotas também, Deus odeia os idiotas e tal. E o David explode. Ele vai lá socar o cara. Fala: "Que é? Que você tá berrando aqui? Você não respeita ninguém? Você não respeita um funeral?" E tal, e vai lá, se chegar perto do cara, até o ponto que o Keith vai lá tentar interromper, né, ele está lá. Fala: "Calma, David, calma", você tentando segurar ele, só que ele se solta, vai lá dar um soco no cara, né. E o Keith aparta, né, e o cara começa a gritar, como é da laia dessas pessoas nojentas, né, que são desclassificadas, são pessoas muito cruéis, né. Você se deslocar da tua casa para ir num funeral, né, sem respeitar a dor do outro, para gritar falas homofóbicas e de ódio, né. Que tipo de ser humano é esse? É gente, né, porque não dá para chamar de bicho, que bicho é maravilhoso, né. Isso é o quê? É o cocô, né, como chama, a mosca do cocô do cavalo do bandido, né. Sendo que a mosca do cocô do cavalo do bandido não é melhor do que gente assim. Então, o o David se solta, dá um soco no cara, o cara começa a gritar assim: "Eu quero meus direitos, eu quero que ele seja preso, prende ele que ele me agrediu", não é isso assim que eles fazem? Provocam ao máximo, entendeu? Até o momento que quando eles são agredidos se vitimizam. "Ai, você me agrediu. Ai, você não me deixa falar. Ai, você não me dá liberdade de expressão para eu poder falar o que eu quero, inclusive que eu quero que você morra, tu, tua mãe, teu filho", né. Lembra o Alexandre de Moraes falando, né, as pessoas falam tanto dele assim, ele fala e falam por isso que falam que é vingança, né, o que ele fez, ele tá agindo dentro da lei. Ele fala, as pessoas falavam que queriam tu, minha filha, minha mulher, que ia entrar na minha casa. Então essas pessoas têm que ser punidas. Você quer falar o que você quiser? Fale, mas saiba que você precisa e você deve, até para que a sociedade, consiga entrar nos eixos de alguma maneira, você precisa ser responsabilizado pela sua fala odiosa e violenta. Então aqui é um momento de muita tensão no episódio, é um episódio cheio de momentos tensos, né, já teve um momento anterior do Nate, encontrando o Billy naquelas condições e quase podendo sofrer um assassinato, tomar uma estiletada, né. E aqui o Keith, quando ele aparta e depois fala pro cara: "Olha, vai embora, eu não vou prender ninguém, você tá desrespeitando um funeral, vai embora, some daqui agora", entendeu. O Keith ele fala segurando o cara, um cara enorme. E aí depois vai conversar com o David e o David pede desculpas, né, fala: "Desculpa, Keith", né. E aí o Keith até pensa que é devido a esse negócio dele ter apartado a briga, né, o Keith até sorri, né, fala: "Nossa, o que que aconteceu contigo, né? Você estourou de vez dessa vez, né? Você tá realmente muito nervoso, né?" E o David pede desculpa, só que ele fala: "Eu quero te pedir desculpa por tudo que você passou, por tudo que você, passou comigo e tal, pelas coisas que eu fiz, por não assumir, por não te dar o direito de você, estar ao meu lado em todos os momentos." E o Keith fala pra ele assim: "David, eu fico o tempo todo preocupado, pensando como é que você está. O que que você fez pra você mesmo agora? Se você tá se arriscando, eu tô o tempo todo pensando em você e preocupado com você." Porque ele sabe, né, que o David tá cada vez se arriscando mais, né, até pegar uma doença, né, e, assim, uma doença que bem ou mal a gente entende, né. E as pessoas são muito preconceituosas em relação a isso. Isso é importante a gente tirar esse elefante da sala, né? Que tem gente preconceituosa que usa isso enquanto argumento, né? Fala assim: "Ah, gays pegam AIDS", né? Não é isso? Tinha isso escrito naquelas placas odiosas dos caras do cemitério: "Gays pegam AIDS". Todo mundo pode pegar AIDS. Aliás, um dos maiores índices, eu falo para você procurar no Google, tranquilamente, de pessoas que estão pegando AIDS, são pessoas jovens, porque transam sem preservativos, e isso é muito triste. Mulheres casadas, que os caras pegam, né? Não somente AIDS, como outras doenças venéreas fora de casa, em relacionamentos extraconjugais, e
passam para a esposa que confia neles e transam sem preservativo. Então isso daí é uma coisa que é estatística, não é uma coisa que eu estou inventando ou falando, não, é estatístico. Já vi debates sobre isso, podcasts, acho que até Mamilos, né? Pode procurar aquele podcast Mamilos, tem um episódio ótimo com esse debate aí. Porque as pessoas jovens transam sem preservativo, pegam várias doenças venéreas, inclusive AIDS, né? Então você tem aqui uma mentira, uma falácia muitíssimo violenta em relação à comunidade LGBTQIA+, que eles pegam AIDS, né? Olha, aquele ser humano desprezível que nós tivemos como presidente no país falava que tinha que colocar todos numa ilha para que todos morressem e por aí vai. São muitas falas odiosas e eu peço desculpas por mencionar essa espécie de coisa, mas eu, enquanto mãe de um homem trans, entre uma pessoa muito preocupada, uma pessoa que, bem ou mal, eu me sinto ativista dessa causa, eu acho importante falar sobre isso. Eu acho importante porque eu posso estar falando com alguém nesse momento que tem um filho, que está querendo poder desabafar, seja mãe, seja pai, e não consegue, porque devido às suas falas e às suas atitudes. Então é importante que você seja acolhimento, você seja porto nesse momento. Que você lide com seus sentimentos, que você, se for o caso, procure um psicólogo, converse com uma pessoa, não procure religiosos, entendeu? Isso aí não é uma questão religiosa, isso é uma questão humana, né? Uma questão de humanidade, de acolhimento, que seu filho se sinta seguro ao seu lado. Seu filho, filha, não importa. Então aqui, claro, um episódio que ele fala sobre isso, ele debate essas questões, que são muito fundamentais, importantíssimas, cada vez mais importantes. Essa série é uma série de 2001, gente, a gente está em 2024. E há muita violência, estatísticas de assassinato e violência contra a comunidade LGBTQIA+, sem parar, diárias, né? Com a ascensão do bolsonarismo, né? Que nunca foi embora, continua aí, conservadorismo no mundo, fascismo. Então a gente precisa tentar, nem que seja no nosso próprio espaço, na nossa própria casa, ser porto, ser acolhida, né? Isso é muito importante, as pessoas se sentir acolhidas, né? E eu, com muito orgulho, com esse podcast, com esse programa, nós somos pessoas que acolhemos. Nós somos pessoas que não... claro que nós precisamos nos desconstruir, afinal nós também fomos criados por famílias homofóbicas, ignorantes, né? E tal, isso é uma cadeia de eventos. Então, mas nós nos desconstruímos e somos hoje em dia muito mais pessoas que abominam absolutamente a homofobia e questões né, que trazem a violência para gays, lésbicas, travestis e tal, toda a comunidade, tá? Desculpa né, mas eu acho que tem que ser falado bem claro, deixar bem claro certas coisas. Eu faço absoluta questão de deixar certas coisas muito claras aqui. Então, estamos aqui nesse ponto do episódio onde o funeral já aconteceu, o David pediu perdão ao Keith e a Ruth, ela tá nesse impasse com o David, né? Ela não consegue conversar com o filho e tal, ela teve um dia difícil. E o David chega em casa depois do funeral, a mãe tá deitada assim no sofá e com um pano molhado na cabeça, falando que tá com muita dor de cabeça, foi um dia difícil. E o David fala: mãe, a gente pode conversar? Aí ela fala assim: ai, morrendo de dor de cabeça, filho. Só que quando ele fala isso, ela senta, fala: o que foi, filho? Ela percebe, ela entende que aquele é o momento. Ele tá querendo conversar com ela. Aí ela senta e o David senta e fala: mãe, eu sou gay. Aí ela responde pra ele assim: por que você nunca falou pra mim? Aí ele fala assim: eu tô falando agora, não tô? Aí ele fala: mas David, será que eu sou tão ignorante que eu nunca pude ser uma pessoa para qual você pudesse falar? Aí ele fala: não é isso, mãe. Toda a nossa vida, a nossa família, né? E você com o seu jeito, a gente, bem ou mal, a gente nunca deu essa impressão de ter essa liberdade, né? Aí ela percebe, ela entende, ela fala: filho,
Eu amo você, eu amo tudo que é você, entendeu? Todas as tuas características, né? Eu amo você. Eu não amo um pedaço do David, eu amo o David. E é linda, essa cena é maravilhosa, emocionante de chorar mesmo, né? Porque ela tá abrindo o coração para ele do jeito dela, né? Que ela tem esse jeito atabalhoado, né? Quem é que responde a isso, né? Por que que você nunca me contou? Entendeu? Mas é porque eu achava que era um defeito nela mesma, né? Que ela sim, ela entende que tenha um defeito, né? E ele, com atraso ou não, ele pega e fala e conta para a mãe. Finalmente, né? Ele pode contar para a mãe. E é uma cena maravilhosa, é uma cena que a gente vem aguardando desde o primeiro episódio, né? E tal. E a gente sabe que talvez esse comportamento que ele tem, que bem ou mal era um comportamento de risco, era ele se punindo. Esse episódio foi todo sobre isso também. O David tentar se punir o tempo todo e tentar, de qualquer maneira, sei lá, sentir alguma coisa, né? Sair fora, desencaixar daquela sociedade dele, religiosinha, de diretor de funeral e tudo tão, né? O David é um cara que ele, não que ele vá mudar, obviamente, né? Não que ele vai ser muito mais ativo e tal. Eu penso assim que eu recorde, né? Ele sempre vai ser esse cara contido, constrangido, mas pelo menos agora ele conseguiu falar para as pessoas próximas dele, para a família dele, e quem sabe futuramente, a gente sabe que sim, ele ter um relacionamento abertamente, que as pessoas saibam que existe esse relacionamento com quem ele ama, sem ele ter que ficar dando satisfação sobre isso ou pedindo desculpas, né? Então isso é muito importante. É uma cena muito linda. E para mim, né, como eu também tive esse momento, eu recordo com muita emoção, entendeu? Também, porque para mim foi um momento de muita felicidade por saber que ele se sentia acolhido por mim, entendeu? Então, para mim é muito importante esse momento, é o momento da Ruth e do David, e é um momento que eu desejo para você que, se você tenha um filho que seja, né, da comunidade, são tantas siglas, não é? Que você seja o porto dele, o acolhimento dele, que ele saiba que em você ele tem segurança, paz e muito amor, né. Então é assim, é muito bonito, né. E para a gente ir se encaminhando aqui para os finais, né, falta só uma questão aqui que eu não conversei sobre isso, 2 na verdade, tá. Uma é da Claire, né, a Claire, tá com o Gabe Dimas, né. E eles estão chegando ali na escola, né, eles estavam com muito medo, falando assim: "Nossa, vai todo mundo ficar falando de mim, todo mundo tá me encarando", as pessoas estão encarando realmente. Ela fala: Que importa isso? O que interessa para as pessoas o que que a gente faz? Que todo mundo fica o tempo todo preocupado com o que estão pensando de mim?". Ela fala: "Que se dane o que pensam de mim, se dane o que pensam de você, entendeu? Vamos embora e tal". E ele vai lá, ela também vai lá fazer as aulas. Nesse dia, inclusive, ela tem momentos ali com o psicólogo, orientador da escola, né, que faz várias perguntas para ela e tal, e ela, a certo momento, ela estava ocultando isso, mas ela até pergunta e fala assim: "Como é que a gente faz?", uma hora ela pergunta para o psicólogo: "Como é que a gente faz para poder ajudar alguém que está querendo, ter uma própria vida? Como é que a gente pode fazer para evitar essa espécie de coisa? Como é que", né, ela não sabe o que lidar, ela se sente plenamente responsável ali pelo Gabe, né, que é uma coisa muito triste também, né, mas ela quer conversar com alguém, ela precisa saber o que fazer, né, o que fazer, como ajudar o Gabe, né, porque ela acha, e obviamente penso eu que seja verdade, que aquela overdose dele não foi acidental. Ele estava num momento muito triste da vida dele, né, e tal, com a mãe dele maltratando ele, aliás, continua maltratando, o pai não quer o pai, né, o padrasto não quer saber dele, o pai biológico morreu, ele não tem ninguém. Ele se sente responsável pela morte do irmãozinho. Então, ele tem uma vida muito triste, os amigos dele visivelmente são lixo, né. Ainda tem isso, pareciam tão amigos dele, né, na verdade são lixo, né, ficavam falando mal dele, chamando a mãe dele de doida, chamando a Claire de doida e tal, né. Como é complicada, né, essa fase da vida, né. E assim, de qualquer maneira, ela tenta, e o psicólogo, em certo momento depois, quando ele passa, assim, ele vê que ela tá com o Gabe, né, o Gabe tá uma cena linda, o Gabe tá assim, ela tá sentada lendo, esperando ele,
e ele deita, coloca a cabeça assim no colo dela, e o psicólogo passa, ela meio que esconde assim, né, mas não adianta nada que ele já viu, né. O psicólogo até pergunta: "Por que que você escondeu de mim?", né, depois que estava saindo com o Gabe Dimas, né. Aí ela fala assim: "Ah, pra você não me julgar, né, você não ficar me julgando, né". E aí então que ela pergunta essas coisas e tal, e não isso aí, na verdade, o próprio Gabe precisa de ajuda, né, ele precisa procurar ajuda. A Claire, coitada, não vai conseguir resolver essas questões, né. E quando ela tá no carro com ele, tá ensinando, olha que chique, né, trigonometria, que é uma puta, eu odeio matemática do fundo do meu coração. Ensinando trigonometria pra ele, ele fala assim: "Nossa, você é a melhor professora, super inteligente, você é sexy e tal", brincando com ela. Aí ela fala: "Mas é besteira, né, parece que quando a gente tá ensinando, até é mais fácil pra gente aprender, né". O que é uma coisa muito legal que ela fala, né. E aí ele percebe, dá um beijo nela e percebe que ela tá triste. E ele fala: "O que que foi? O que que foi?". Aí ela desabafa, fala assim: "Eu tenho muito medo de você desaparecer". E aí ele fala: "Não, não, não fala assim, né. Eu acho que você é a melhor coisa da minha vida, você é coisa demais pra mim. Você é a melhor coisa que surgiu, eu não mereço você, eu não sou bom o suficiente pra você". E ela abraça e beija ele e fala: "Não, não fala isso", né, então eles estão nessa situação, né. O Gabe realmente é um cara que ele é um cara problemático e é um cara que tem na Claire ali um conforto, né, e tal, né, uma pessoa que ele pode desabafar, que ele pode confiar. Mas eu presumo, assim, que é tão difícil, né, uma pessoa tão jovem ter uma responsabilidade desse tamanho, né. Como é triste a gente ver os nossos amigos, eu já vi tantas situações assim, quando eles não são acolhidos pela família, né, e a família é cruel com eles. A gente não tem, às vezes, nem condições, financeiras, né, de poder ajudar a pessoa, né. Fico pensando muito e eu volto a falar sobre obviamente, a comunidade LGBTQIAP+, quantos que eles são, enxotados de casa, sabe, e são obrigados, às vezes, a se prostituir. Eu conheci pessoas assim que eu conversei, cheguei a conversar e, sabe, não tem solidariedade, sabe, gente. E é sempre gente que tá com uma bíblia na mão e com a outra tá com a mão na maçaneta, botando o filho pra fora, ou a filha que seja. Então é uma coisa, assim, muito triste. Então o Gabe também, mesmo sendo um cara, né, um homem cis, ele também tá nessa condição, e a gente pode usar para espelhar também toda, né, parcela de violência e desamparo, né, que tem, né, em outras situações. Então é assim, fica assim, a Clara, ela tá nessa situação aqui que, sendo bem sincera com você que tá escutando, eu não lembro o próximo episódio quando termina. Eu faço isso, eu fiz isso com Hannibal, né. Eu não reassisto tudo de uma vez, né, e depois eu vou fazer o podcast. Não, eu só vou conversar depois que eu assistir. Six Feet Under é uma série que eu não fiquei reassistindo sempre, então tá tudo muito, quase novo na minha cabeça, né. Eu também estou descobrindo, junto com quem nunca assistiu, por exemplo, né, algumas coisas, alguns detalhes que eu não recordava. Outros eu sei, obviamente, né. Mas aqui tem, para terminar o episódio, uma das últimas cenas que tem aqui é a cena que é uma cena de suspense, é uma cena poderosa de suspense, que é a cena do Billy, né. Porque a Brenda tá em casa, lá deprimida, tá lá vendo televisão, ele escuta um vidro quebrar. Quando ela vai ver, neste vidro aí que quebrou ali, escutou um barulho, não é neste vidro, né, mas este vidro quebrou devido à invasão do Billy. O Billy tá sentado ali numa mesinha baixa que ela tem, né, ela fala: "Billy, o que que você tá fazendo aqui? Como é que você conseguiu entrar?". Aí ele fala assim pra ela: "Eu já resolvi a situação, eu sei como resolver a situação". Aí ela fala: "O que que você tá falando? O que que você tá falando?". Aí fala assim: "Olha, eu cortei", né, você lembra no começo, né, nos primeiros episódios, que eu até comentei que ela tem uma tatuagem lá aqui no cóccix, né, em cima do cóccix, chamado Nathaniel, né, que é o personagem do livro lá, e ele tinha um que era o nome dela, né, o personagem dela. Ele arrancou, ele tirou um pedação e o cara tá sangrando profusamente ali, né. E ela percebe e fala: "Billy, o que que você fez? O que que foi que você fez?". Aí ele fala assim: "Não, eu removi a tatuagem, eu vim aqui para remover a sua".
porque a gente vai resolver essa questão, a gente vai começar tudo novamente, vai dar tudo certo. É um começo, como é que se diz? É um começo fresh, né? Começar limpamente, né, e tal. E você fica pensando, cara, não acredito que esse cara, né? O cara vai tentar, basicamente, pegar a Brenda e colocar a Brenda numa situação de extrema violência, que é tentar remover, né, o negócio ali. Ela luta com ele, é uma cena de luta. Ela luta com ele e ele tá com o estilete na mão, né, cara? Tenta segurar ele, a dado momento ele consegue imobilizá-la, né? Só que ela dá um soco nele, assim, ele bate com a cabeça na parede, né? Dá um chute nele e ela tira o estilete da mão dele e liga pra polícia, pra ambulância, né, e tal. E aí as cenas finais do episódio é todo o processo que ela vai fazê-lo, né? Ser submetido, que é o processo de internação, primeiro hospitalização, né? Ele tá amarrado numa cama de hospital, de costas, né? Para poder tratar do ferimento. Ela está ali observando triste, né? E tal. E depois está assinando a documentação para internação dele. Porque realmente não tem como, né? Infelizmente, o Billy, ele é um cara perigoso, né? E precisa de ajuda psicológica. É um cara que ele precisa que alguém o ajude, né? Os pais não estão ajudando, né? Os pais, inclusive, eles têm uma parcela de culpa nessa situação toda, né? Porque eu acho que ferrou de vez com a cabeça dos filhos ter deixado na mão daquele psiquiatra lá que escreveu livro e tal, mas ficou submetendo as crianças a infindáveis sessões de psicoterapia e tal, e virou tema de livro. Ela acabou ficando famosa por causa do livro. Isso não fez nada bem a eles, né? Mas o Billy parece que é uma pessoa que talvez, né, já tivesse problemas, mas sucumbiu muito mais, né, ao que aconteceu. Então, essas são as cenas finais, né? Ela assinando a internação e depois contando pro Nate, né? Ela chama o Nate, conta pro Nate que teve que internar o irmão, né? Porque não tinha mais o que fazer. Ele a atacou e tudo. O episódio termina assim, né? E tá, episódio que ele tem de muita tristeza, mas ele tem também quase alívio pra gente, né? Da gente ver que, caramba, né, meu? O, finalmente o David contou pra mãe, né? Finalmente ele vai se sentir um pouco mais livre em relação a isso, né? Ele consiga dar um outro passo assim na vida dele. Ele consiga viver de maneira mais plena, não é verdade? E é um desejo que eu faço a todas as pessoas, né? Que o armário é um lugar muito ruim de se ficar, né? Vamos lá para a parte lá que eu costumo fazer, que é a parte do obituário, né? Eu sempre leio obituário aqui. E aqui dessa vez não é nem obituário, então tem obituário, mas também é uma notícia de jornal, né? Então isso é mais triste ainda, né? Mas vamos lá então. Deixa eu só tocar a vinhetinha aqui. Deixa eu colocar na cena aqui. É isso. Vamos lá, deixa eu parar aqui a vinheta, senão ela fica tocando sem parar. Que eu deixei em modo looping. Aqui no Fandom, né? Sempre ele, né? Eu adoro o Fandom, né? Que esse aqui, ó, assim, só uma crítica dessa vez, porque quando tinha Hannibal, eu usei muito Fandom, né? Esse site. Era ótimo, tinha vários detalhes, tinha as páginas do livro na qual a série se baseava. Eu acho que tá mais empobrecido dessa vez aqui. É uma espécie de Wikipedia, né? E tal, mas é uma Wikipedia muito boa de qualquer maneira, né? Tem os obituários, por exemplo, que é uma coisa que você não consegue acessar em tantos lugares, né? Mas aqui então não é um obituário, e sim uma notícia de jornal, que é isso que o Mark virou, né?
Vamos lá. Marcus Foster, nascido em 5 de março de 78, falecido 5 de junho de 2001. A notícia: homem de West Hollywood espancado brutalmente. Uma onda de descrença abalou a comunidade gay na manhã de ontem, quando Marcus Foster Jr., residente de West Hollywood, de 23 anos, foi brutalmente espancado em um crime de ódio que lembra o assassinato de Matthew Shepard, que abalou o país há menos de 3 anos. O ataque ocorreu pouco depois das 12 horas, quando Foster e seu amigo Peter Janovic, amigo não, era namorado, né? Notícia de jornal. Voltavam para casa depois de um filme noturno. O casal tinha parado em um caixa eletrônico próximo quando foi perseguido por 2 homens armados com canos de chumbo. Janovic conseguiu escapar e fez a ligação para o 911, o que levou à prisão de William Hadley e Travis Loomer. Ainda bem, foram presos, né? Ambos de Orange County. Os 2 suspeitos foram detidos durante a noite pela polícia para mais interrogatórios. Foster era um estudante de pós-graduação da UCLA, fazendo mestrado em inglês. Ele deixa seus pais, Patsy e Marcus Foster. Nenhum funeral foi anunciado nesse momento, mas uma vigília à luz de vela será realizada em homenagem a Foster na terça-feira, 12 de junho, em West Hollywood. É isso, né, gente? Então, é isso, é triste, né, que o Mark, inclusive o funeral aqui ele tá como não é noticiado, para evitar essa espécie né, de gente odiosa lá fazendo, né, fazendo suas solicitações ridículas, mas pelo jeito descobriram mesmo assim. É isso, episódio fantástico. Episódio para a gente refletir enquanto familiar, como parente, como pai, como mãe, não importa, primo, tia. É um episódio que fala sobre a importância do acolhimento, a importância de deixar a pessoa ser o que ela é e ponto, não está sob seu escrutínio, né? Nem da sociedade, nem da sua família, não importa. Então, Six Feet Under aqui dando uma aula linda, né? O roteiro é muito bom, o roteiro do Alan Ball. E é isso, né? E atuações todas maravilhosas, né? Tá todo mundo, obviamente, muitíssimo bem aqui, né? Aqui, só para falar, quem é o Mark Foster é o Brian Puff, né? E é isso, né, gente? É muito triste. A gente fica pensando, né, nessas questões todas aqui e deseja que, né, que as coisas melhorem, né? Que a gente está vendo há muitos anos a comunidade LGBTQIAP+, lutando pra caramba e não conseguindo, né? Não conseguindo resistir à violência e cada vez a sociedade muito mais conservadora, muito mais mentirosa, né? Muito mais punitivista, querendo inventar um monte de merda, né? Querendo até hoje, por exemplo, é uma questão, sabe? Esse negócio de, por exemplo, mulheres trans não poder usar banheiro feminino, sabe? Então, pensar nisso me deixa muito triste, né? Quero pensar que nesse Dia das Mães e pensar nessas mães e nesses filhos que talvez tenham conseguido falar a verdade, assim, que o filho se sinta acolhido, que ele não se sinta alienígena, que ele não se sinta um intruso na própria família. Desejo o Dia das Mães para você que é mãe, né? Para você, para seus, se caso você seja mãe, né? Para você com sua família, que seja um ambiente de paz, de felicidade e principalmente de acolhimento. Bom, no final eu gosto sempre de dar a mesma espécie de informação aqui, né? Que a gente está precisando de apoios. E se você gosta do trabalho que eu estou fazendo aqui, saiba que é um spin-off do nosso podcast, do nosso programa. Que o nosso programa é o Masmorra Cast, né? A gente tem o site masmorracine.com.br. É só escrever Masmorracine no Google, tá? Aliás, é só você escrever Masmorracine em qualquer aplicativo de podcast, tá? Que você já vai ver lá, Cineclube da Masmorra, Masmorra Cine. Sim, eu tenho mais de um feed, né? Mais de um alimentador, mais de um buscador de podcasts, porque a gente está sempre na corda bamba aqui tentando não ser deletado da internet, né?
Recentemente me aconteceu aqui de eu perder um HD com todos os nossos backups, nossos podcasts. Eu estou tentando reaver o que eu tenho. A sorte é que eu tenho o hábito de fazer o upload, né, e tal, para o Mega, para o Drive e tal. Mas você sabe como esses serviços são precários e como só pagando você tem um serviço de melhor qualidade, né? De qualquer maneira, se você puder nos apoiar mensalmente, eu agradeço profundamente, porque o apoio mensal, se não lhe fizer falta, você possa fazer isso, nos ajuda a manter o sistema de backup dos nossos podcasts online. A gente tem um site, tem um servidor, né? A gente paga mensalmente, a gente tem quase 15 anos de podcast, né? Então é muito podcast, é tipo, sei lá, 20 gigas de podcast. Então a gente paga e não paga barato o servidor, né? De podcast. Então, se você puder assinar lá no Apoia-se um apoio recorrente, eu fico muito grata. Agora a gente está também com um apoio lá no próprio LivePix, tá? Eu vou deixar aí embaixo o link aí do LivePix para você acessar. Você pode mandar mensagem, escrever mensagem. E a gente, quarta-feira, sempre tem live. Ou seja, se você entrar ao vivo e escanear o código do LivePix, você pode mandar uma mensagem em áudio, né? Vai tocar no podcast. Então eu convido você, inclusive, para toda quarta-feira aparecer 9 da noite aqui para nossa live de quarta, tá? Sim, a gente está tentando arrumar mais dias para fazer live, até inclusive eu, Angélica, né? Aparecer nas lives mais vezes. Vamos ver se eu consigo, né, gente? Porque esse podcast você não sabe. O programa começou ontem e terminou hoje, domingo, porque infelizmente tive problemas com o computador, né? Mas é isso, se você puder nos apoiar, nos apoie. Nosso Pix também é uma maneira boa de você apoiar. O Pix também diz que dá para fazer recorrente, né? Todo mês, você programa, sei lá. Mas é assim, você ajudando no Pix, como a gente compra equipamento, a gente está tentando agora arrumar um outro HD de 2 tera. Na verdade, um SSD, né? Porque eu descobri que a gente ter esses HDs antigos é a pior coisa que você pode inventar de fazer, né? Que tá suscetível a tudo quanto é problema, né? Então eu quero ver se eu consigo arrumar ou um SSD, que é um HD menorzinho de 1 tera ou de 2 tera, né? Acho difícil, né? Mas vamos tentar, né, gente? Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Se você tá gostando desse programa, pô, você tá com, puta, eu nunca assisti Six Feet Under e caramba, escutei esse programa aqui. Pô, assina o feed, tá? Sabe o que é assinar o feed? É você escreve lá, você escreve Masmorra Cine ou você escreve Six Feet Under Podcast. Eu vou deixar tudo abaixo aqui para facilitar, tá? Para você. Aí você se inscreve lá e você vai receber em áudio ou em vídeo, porque o Spotify também aparece em vídeo para as pessoas, é bem legal. Se você tá no navegador em casa, você dá play lá, aparece o vídeo, né? Em vez de só o áudio. Ou você pode baixar só o áudio no seu celular e aplicativo. É bem fácil. Não é fazendo propaganda do Spotify, não, tá? Até porque você colocando aqui, você escuta em qualquer aplicativo. Mas eu achei legal esse recurso aqui de podcast em vídeo, que a pessoa pode assistir, né? Eu faço um podcast de True Crime, né? Chamado Volta ao Mundo no Crime. Aliás, fica aqui a recomendação. E aparece os vídeos que eu monto. Então isso é bem legal. Aliás, assina esse podcast, viu, para me ajudar, que eu tenho poucos assinantes tanto no canal do YouTube como no próprio Spotify, tá? Procura aí no Google, por favor, tá? Para me ajudar, para chegar logo em 100 seguidores. Volta ao Mundo no Crime, tá? Que você vai encontrar facilmente. Com isso, eu te desejo aqui um bom Dia das Mães com a sua mãe, caso você ainda tenha. Lhe desejo, se você não tem essa mãezinha maravilhosa que você já teve, ou não maravilhosa, não vamos romantizar também a maternidade, que tem tantos tipos, né? Que você lembre boas recordações, se possível, da sua mãe, que você consiga estar ao lado de quem você ama nesse momento. Eu vou passar, por exemplo, o Dia das Mães longe do meu filho, porque meu filho faz faculdade em São Paulo, né? Eu moro no litoral, né? E vou sentir muita saudade, né, dele. Então eu desejo para você que fique ao lado de quem você ama, ou se estiver só não tem problema. A solidão, a gente está junto conosco, né, com nós mesmos, não é? Então nós somos companhia. Então que nós sejamos também uma boa companhia para nós, né? Que a gente encontre em nós mesmos uma ótima companhia, ou então com seus familiares, né? Procure estar bem, né? Eu te desejo tudo de bom nesse dia, eu te desejo o melhor
e a gente se encontra no próximo programa. Beijo, até.